virar melhor aqui. Vocês se importariam? Tá bom, vai. Se um se importa, eu vou levantar. Depois a gente se acerta. Tudo bom, irmãos? Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio. Eu espero que você, se é a sua primeira vez aqui, que você se sinta acolhido, se sinta à vontade, se sinta em casa. Eu espero que você possa conhecer muitas pessoas aqui. Somos meio estranhos, mas não mordemos. E esperamos que você saia com essa convicção de que somos estranhos, mas não mordemos. Que a gente está aqui para receber os nossos amigos, compartilhar da nossa vida, para despertar, como o Lucas compartilhou agora. Espero que você possa sair daqui com alguma resposta que você pode ter chegado aqui com uma pergunta, com uma indagação a respeito de Deus, a respeito da sua própria vida. Que de alguma forma ele possa te responder hoje e você possa sair alimentado e confortado e, por que não, também confrontado por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero tanto agradecer por essa manhã, agradecer pelas canções que cantamos, pelo testemunho, pelos avisos, por todas essas coisas que têm nos levado a pensar do quanto o Senhor deseja que as nossas almas acordem, Pai. Então, eu peço que nos próximos minutos o Senhor me oriente, Pai, que eu possa ser um instrumento do Senhor, apesar de imperfeito, que a mensagem seja clara, que Teu Espírito que fale com as pessoas e toque a cada um da maneira que precisar, Deus. Que o Senhor conduza a mim e aos meus irmãos também nesse tempo, aos que estão assistindo pela internet também, que o Senhor abençoe os que estão online assistindo conosco, para que a Tua palavra realmente cause o efeito que ela precisa causar por causa dos planos do Senhor, Deus eterno. Eu te peço isso e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos, muito bom. Deixa eu só tomar um golinho aqui da minha garrafinha roubada da minha sobrinha. Eu acho que é dela. Muito bom. Vamos falar hoje sobre o estalo. O Williams viu a capinha da aula de hoje e falou, ixi, acho que é o Márcio que vai pregar. O que é o estalo? O estalo é o clique. Aquela hora que a ficha cai. Aquela hora que você se dá conta das coisas. É o momento do entendimento. Você pode dar vários nomes para esse momento, né? Acho que insight é o mais chique. Eu tive um insight, né? É aquele momento do entendi, né? Aquele momento que você desvenda o mistério da história, do livro, do filme, antes da história acabar e você se sente um gênio. Ou então aquele momento que você, mesmo 2 dias depois de terem contado a piada, você entende e mesmo assim você tem a cara de pau de se sentir um gênio. Quase um Isaac Newton se dando conta da gravidade ali com a maçã caindo na cabeça deles, né? Eu comentei um tempo atrás com vocês sobre um momento quando na escola eu tive uma revelação divina. Foi na 7ª série, a professora estava passando lá a fórmula de Bhaskara e eu entendi. Aquilo fez sentido por breves minutos, é verdade, breves minutos apenas, mas eu entendi. Foi quase como uma revelação celestial, aquilo. Tudo fez sentido, mas passou. Infelizmente, eu voltei a ser só um artista que não sabe fazer conta. Mas tudo bem. O momento onde nós entendemos algo porque a nossa perspectiva mudou, costuma ser um momento transformador. Existe um efeito chamado efeito perspectiva, que é descrito normalmente por astronautas, que vão em missões espaciais e observam a Terra. Muitos deles relatam que essa experiência de você estar fora do planeta e você observar a Terra presa num vazio, distante, pequena, e observar como que ela parece frágil, protegida por uma camada de ozônio e oxigênio que de lá do espaço parece fina, como uma folha de papel. Tudo isso altera radicalmente a percepção que você tem a respeito
do que é a realidade da nossa vida. E aí você percebe como nós aqui dentro não nos damos conta e parecemos desconectados com a realidade do que é viver nessa bola azul flutuante. Um desses astronautas, Ron Garan, passou 178 dias em missão e ele chegou a descrever que, por causa desse efeito perspectiva, ele chegou à conclusão de que nós vivemos todos uma grande mentira. Porque quando você olha a Terra do espaço e vê como ela parece frágil, e você vê os continentes passando ali, porque eles viajam a uma velocidade muito alta, então eles veem o pôr do sol e o nascer do sol várias vezes do dia, eles percebem o quanto não existem essas fronteiras que a gente coloca. E ele percebe uma coisa também interessante. Nós vivemos usufruindo do planeta como se os recursos fossem infinitos e como se a Terra não fosse frágil como é. Então ele teve esse despertar, que é causado por esse efeito perspectiva que normalmente os astronautas relatam. Porque nós estamos vivendo como loucos, quando a gente não se dá conta da realidade que está ao nosso redor. Só que às vezes a gente está perto demais para entender. E essa é a questão. Quando você não percebe a realidade, você não pode vivê-la. Porque simplesmente não tem como. Não faz sentido você viver uma realidade que você não enxerga. Verdades profundas da vida podem ser reveladas nas mais diversas situações. Talvez você não precise pegar um foguete do Elon Musk e dar umas 3, 4 voltas ao redor do planeta para se dar conta das coisas. Porque são diversas as situações que trazem um despertar para nós. Às vezes, a perda de um emprego ou um rompimento familiar pode fazer você se dar conta que sua vida vai ter que mudar. Sua estrutura familiar vai ter que mudar. Seu modo de ganhar a vida vai ter que mudar. Ou às vezes esse clique pode surgir depois de um exame médico. Aliás, é bem comum, principalmente depois dos 40, né? Onde você percebe que a sua vida de desleixo ou maus hábitos ou negligência está começando a mandar os boletos por baixo da porta. E você fala, uau, eu vou precisar fazer alguma coisa a respeito. Aí você se matricula na academia e tudo mais. Estava até conversando com o Lídio esses dias. Que eu acho que é por isso que dizem que a vida começa aos 40. Porque é quando o juízo bate, né? É quando você começa a comer fruta, é quando você começa a parar de tomar refrigerante, é quando você se matricula na academia e vai a duras penas. Olha, descobri 3 excelentes remédios para a minha vida, para o meu estômago depois dos 40. Vou indicar aqui porque não tem tarja, não tem contraindicação. Maçã, banana e mamão. Mas eu precisei virar adulto para isso, né? Para me dar conta dessas coisas e começar na musculação. Eu sei que ainda não estão os resultados aparentes, mas eu estou aí firme e forte, aí 1 ano e meio já fazendo e tenho percebido. Eu vou chegar lá, vou ficar igual o Marcelo, né? Porque se for para eu mirar no Alex, eu não vou chegar mesmo. Mas eu vou chegar igual o Marcelo. Mas eu tenho percebido. E, na verdade, não demorou para eu perceber resultados na minha postura, na minha atitude, no meu sono, nas minhas costas, porque esse foi o motivo de eu ter procurado a musculação, por causa de dores nas costas terríveis, porque eu passo 10, 12 horas por dia sentado trabalhando. Com 1 mês eu já percebi. Mas eu empurrei, até onde eu pude, mas foi um estalo que eu tive que me dar conta. Então, esses despertares, esses cliques que a gente tem, pode acontecer nas mais diversas situações da vida, e essas coisas são tudo menos previsíveis. Talvez por isso, Salomão tenha falado lá em Eclesiastes que é melhor ir numa casa onde há luto do que uma casa onde há festa, pois onde há luto, lembramos que um dia vamos morrer e os vivos nunca devem se esquecer disso. Essa escritura ela parece um pouco macabra, né? Como assim é melhor estar numa casa onde há luto do que numa onde há festa, né? Mas eu digo para vocês, recentemente eu estive num velório na minha família. E você ir num cemitério é uma experiência esquisita, sempre. Você pode ir várias vezes, mas ela nunca vai se tornar algo comum.
Talvez nem se você um dia trabalhar como coveiro, aquilo se torne comum. Porque você está andando pelas lápides e você começa a ver as datas de nascimento e morte, e aí você percebe, nossa, nem todo mundo chega aos 100 anos. Alguns nem a metade, e outros a um quarto disso. E isso traz muitas reflexões sobre quanto a vida é frágil. E eu tive muitas reflexões sobre isso por conta desse evento, de ter ido esse velório na minha família. Me trouxe vários estalos a respeito da minha relação com a minha família, da minha vida pessoal. Então, acontecem muitas coisas ao nosso redor que servem para acordar a nossa vida e muitas vezes a gente acaba deixando passar. A vida é cheia desses momentos de clareza que vão nos afetar em maior ou menor grau. Mas Deus se importa muito que eu busque entender e buscar pela realidade. Porque alguns desses estalos, alguns desses cliques, desses toques que Deus dá na sua vida, vão te afetar eternamente. E o que você escolhe fazer com esses toques é o que vai definir o que vai acontecer com você. Mas isso é com cada um. Por exemplo, depois da morte de Jesus, ainda ali no fim de semana da Páscoa, por um certo momento, os discípulos ficaram meio míopes. Porque tudo virou uma bagunça, de repente. Tudo que eles esperavam e confiavam parece que caiu por terra. Ele morreu numa sexta. E aí, quando chegou o domingo, as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, porque elas iam ali para cuidar do corpo de Jesus. E chegando lá, o que elas encontram? Nada. Elas encontram o túmulo vazio. Então os anjos vieram, apareceram para as mulheres, disseram o seguinte, está registrado em Lucas 24, de 5 a 8. Versículo 5. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se das palavras de Jesus. É como se os anjos, naquele momento, perguntassem assim, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Para as mulheres. É como se eles perguntassem, Jesus não contou para vocês o que tinha que estar acontecendo mais ou menos hoje? Vocês não se lembram do que ele disse? E de fato elas haviam esquecido só a informação mais importante de tudo que ele veio fazer aqui nessa terra desde que nasceu entre nós, de que ele ia ressuscitar. Elas conseguiram esquecer isso. Mas ok, vamos avançar um pouco no tempo. Elas têm ali o estalo delas, elas se dão conta do óbvio, e o que elas fazem? Elas correm. Elas correm para contar a novidade, porque é exatamente o que você faz quando você se dá conta de uma coisa importante. Você corre, você muda de direção, você vai, você fala. Você está no meio do caminho para o trabalho. Meu feijão ficou no fogo. Você vai para o trabalho? O ferro de passar ficou ligado. Você vai para fazer o que você ia fazer? Não, você dá meia volta e vai correr na minha casa, vai pegar fogo. Você dá um jeito quando você se dá conta de que alguma coisa que está acontecendo não devia, e você lembrou. Elas vão na mesma hora para contar a novidade. Por quê? Não tem como parar para fazer outra coisa naquele momento. É verdade. Hoje é o dia. Jesus ressuscitou. Então elas vão para contar para os discípulos, que estavam, obviamente, péssimos com a morte de Jesus, para contar a notícia que, vamos lembrar aqui, não devia ser novidade. Ok. Qual é a reação deles? Vamos continuar aqui no versículo 11. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou, admirado
com o que acontecera. Mesmo que Jesus tivesse ensinado sobre o que devia acontecer naquele dia, o que eles deviam esperar, aquilo tudo pareceu demais. Aquele momento era demais para a cabeça deles. Por isso que os olhos deles foram impedidos de absorver aquela verdade naquele momento. E junto a isso, era um momento de decepção, um momento de luto, um momento de dor, um momento onde eles estavam completamente sem chão. E isso acontece com a gente também. Deus nos promete tudo. Coisas incríveis, cura, salvação, perdão, sentido, direção. Mas quando batem as tempestades da vida, a nossa mente limpa o HD e só sobra o desespero. A gente racionaliza. A gente cantou, né, hoje aqui. Eu quero andar com o Senhor, mas surge a vontade de crescer. Como assim crescer? Me tornar adulto, me tornar independente. E aí, com isso, você passa a ter uma mente mais racional. Então, você racionaliza as coisas. E aí, você para de simplesmente crer. Foi exatamente o que nós cantamos hoje. É assim que a gente age quando bate o desespero, quando bate as tempestades da vida. Não é? Eu não sei vocês, mas eu já fiz isso muitas e muitas vezes. Mas vamos continuar no relato aqui para descobrir o que aconteceu. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo aí enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e todo o povo. Só que os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e esses disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Então, que interessante. Embora a gente possa entender que houve algum tipo de intervenção divina para que eles não o reconhecessem, que era Jesus ali, a gente não pode ignorar o contexto. Tá? Então vamos voltar algumas horas no tempo. O que aconteceu ali? Eles receberam o relato da ressurreição, mas eles não acreditaram na notícia da ressurreição. Então, como quem disse que não tem mais nada mesmo para fazer ali, porque a história acabou, vamos embora. Então, partiram para Emaús, que ficava ali umas 3 horas de caminhada. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. O mestre morreu. Eu não tenho mais um mestre. Talvez estivessem voltando para casa. Enfim. Então a gente vê no relato deles que eles acreditavam no poder de Jesus. Eles entendiam que Jesus tinha uma autoridade, mas eles não entendiam a intenção de Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse, sim, a redenção de Israel, mas eles não estavam entendendo que a redenção estava acontecendo ali, ao vivo, do lado deles, naquela tarde de abril. Eles não estavam entendendo que isso estava acontecendo naquele exato momento. Porque de um jeito ou de outro, eles também tinham ficado míopes. Eles tinham parado de enxergar. E se você é privilegiado como eu e usa óculos,
Quem usa óculos sabe o quanto você só percebe que está enxergando mal quando você troca de óculos, não é? Você coloca aquela lente e fala assim, nossa, HD 4K, HD 4K. Nossa, como aumentou a resolução da cara das pessoas. Você era mais feio do que eu pensava. Você só percebe que sua lente estava péssima quando você pega uma lente que está boa. Inclusive, ontem a gente foi passear lá no café, eu fui sem meu óculos, como é que a pessoa lê o cardápio? Com o óculos da Silene. Silene emprestou o óculos dela, eu fiquei super charmoso ali com o óculos dela, tentando enxergar o cardápio. Por quê? Porque eu não levei o meu óculos. Os discípulos estavam assim. E eu quero que vocês guardem este rostinho fazendo isso. Porque é assim que a gente vive quando Deus fala e a gente não escuta. A gente fica assim. Essa é a cara que os anjos vê lá do céu. Quando Deus fala um negócio, te explica 2, 3, 10 vezes. Você não faz, ainda fica assim. É assim que os discípulos estavam. Precisando trocar lente. E aí eu pergunto para vocês. Quantos de nós talvez estejamos vivendo uma vida cristã assim? Míope, sem enxergar direito. Sabe, assim, aquela coisa do tipo, parece que não é comigo. Ah, não, Deus pediu um monte de coisa e Ele espera várias coisas das pessoas que vivem ao lado dele. Mas é para esse povo, parece que não é comigo. A gente fica meio sonolento na vida, meio sem se dar conta de que nós temos responsabilidades, que existe uma maneira certa de viver. E a gente se permite viver uma certa preguiça, uma certa maneira relapsa de lidar com as coisas, de falar com Deus quando dá na telha, ou você ser muito permissivo. Ah, qualquer coisa eu posso fazer, qualquer coisa eu posso falar, qualquer coisa eu posso assistir, qualquer coisa eu posso, enfim, qualquer lugar me é permitido porque eu sou livre em Deus e Deus sabe as minhas intenções. Será que sabe mesmo? Será que você sabe as suas intenções? Será que você está enxergando com clareza o seu próprio coração? Se for para lembrar de uma coisa, quando for para casa, lembra dessa cara. Para que essa não seja a maneira que você está vivendo. Por exemplo, alguns anos atrás, e eu acredito que eu já devo ter compartilhado isso também, eu estava vivendo um período de miopia com Deus, porque eu estava sofrendo umas crises gravíssimas de ansiedade, que estavam caminhando para depressão, eu estava desanimado com Deus, estava sem fé, minha cabeça estava toda bagunçada. E aí, num determinado momento, eu estava em casa assistindo uma reportagem e do nada a mulher começou a falar que ela tinha perdido um filho e por conta desse filho que ela perdeu, ela começou uma ONG para ajudar pessoas que tinham passado por uma dor parecida e aquilo ajudou ela meio que voltar dos mortos. E aí eu assisti nessa reportagem e eu estava péssimo e de repente, clique. Na mesma hora eu lembrei das escrituras falando sobre como Deus tratou Elias quando Elias passou por um momento parecido, depressivo, desesperado, ansioso, onde ele queria morrer, e Deus, em vez de passar a mão na cabeça dele, Deus alimentou ele, permitiu que descansasse e deu tarefas. Você vai cuidar disso, disso, disso e disso. Vai lá. E isso levantou de volta Elias. E eu fiquei pensando, puxa, talvez, se eu fizesse isso, a mesma coisa acontecesse comigo. Então, eu como louco, comecei a caçar todo mundo na igreja que estava ansioso, com depressão, que estava passando problema. Vamos todo mundo lá em casa, vamos conversar todo mundo junto, fazer uma roda dos deprimidos e vamos orar junto e vai dar tudo certo. E aí isso ficou conhecido como o tempo das almofadas. Porque era só o que eu tinha em casa, eu tinha acabado de mudar, não tinha móvel nenhum, só uma tabuinha que eu apoiava a televisão. Então a gente comprou 10 almofadas lá no Extra, colocamos no chão. Alguns de vocês, acredito que estejam aqui também, vocês vão lembrar disso. E a gente colocava as almofadas lá no chão e falava sobre as nossas angústias, o que estava deixando a gente deprimido, ansioso, e orava junto, e era isso. Não tinha nenhuma fórmula mágica. Aquilo me ajudou a ver que eu não precisava estar onde eu estava. E que mesmo naquele estado, Deus poderia usar minha vida para me ajudar a trocar minha lente, respirar fundo e seguir adiante. E eu fiz terapia por acho que 1 ano e meio.
Me dei alta, ou seja, não recomendo. Se você está fazendo, não se dê alta, seja obediente. Mas de todas as coisas que eu fiz, foi sentar com os irmãos que estavam passando o mesmo problema que eu, foi o que mais me ajudou a recuperar minha fé em Deus. Porque nós vimos Deus agir através daquilo. Isso foi como trocar a lente no óculos para parar de quê? Para parar de enxergar assim. Né? Mas continuando. 25. Ele lhes disse, como vocês, aqui é Jesus falando, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas, gente. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Todas, imagina, gente, todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, porque o dia já findou, está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos. E reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava no caminho e nos explicava as escrituras? Imediatamente levantaram e se voltaram para Jerusalém. Esse foi o estalo deles. A compreensão da ressurreição finalmente tinha feito sentido. E qual foi a sua reação imediata? O feijão ficou no fogo. Voltou para casa. Ou voltou da onde eles saíram. Porque eles se deram conta. Gente, o que a gente está fazendo aqui? Vamos voltar. Lembra? Estava anoitecendo. Lembra? 3 horas de caminhada. Se fosse de Uber, dava meia hora. Mas o Uber estava offline naquele dia. 3 horas de caminhada. Correndo, no escuro, para Jerusalém. E eles não costumavam fazer isso, porque era um perigo terrível você fazer isso. Mas, obviamente, você não vai esperar o dia amanhecer para contar uma história dessa para ninguém. Então, eles tiveram essa atitude porque a perspectiva deles mudou, porque seus olhos foram abertos. Existe uma coisa comum nessas experiências de estalo, de insight espiritual, que é a mudança de atitude imediata. Isso é uma experiência comum. A mulher samaritana, depois do encontro com Jesus no poço, imediatamente ela correu para pregar em Decápolis sobre o que havia acontecido. Os primeiros discípulos lá na beira do mar, pescando, e Jesus chamou, imediatamente eles pararam o que eles estavam fazendo e foram atrás de Jesus. Os 2 discípulos em Emaús, quando eles entenderam e se deram conta do que tinha acontecido, imediatamente deram meia volta e foram para lá. E você? O que você faz quando Deus abre os seus olhos para alguma coisa importante? O que você faz quando Deus abre os seus olhos para algo importante? O nosso chamado não é para agir depois. Eu costumo falar uma coisa para os meninos, de um modo bem chato, na verdade. Eu preciso mudar isso, mas enfim, acho que serve para ilustrar um pouco. Eu peço alguma coisa e às vezes eu sou muito impaciente. E aí eles falam, não dá para fazer depois? Aí eu falo assim, se eu precisasse depois, eu pedia depois. Mas eu preciso agora. E eles ficam irritadíssimos, eu também ficaria. Mas essa é a questão. Deus está te mostrando algo hoje. Para quando você acha que Deus espera que você tome uma atitude? Para depois? Como é que eu reajo quando Deus me mostra, me desperta para alguma situação? O que a Sueli compartilhou hoje na ceia foi um estalo que ela teve de alguma situação que deu um clique na cabeça dela e fala assim, Deus, eu preciso do Senhor.
Porque ela se deu conta de alguma forma que ela estava ali por conta própria. Ela falou, não posso estar por conta própria. Eu preciso desse despertar. Eu preciso estar com Deus. Porque a compreensão de uma verdade, gente, ela sempre exige uma resposta. A caminhada com Deus, ela é cheia desses momentos de clareza, onde tem alguma coisa que salta aos nossos olhos. E com o passar do tempo, ele usa situações e principalmente pessoas para abrir os nossos olhos. Por exemplo, o discipulado é isso. Discipulado é um discípulo ajudando outra pessoa a enxergar com mais clareza o próprio caminho. A questão é, será que nós estamos dispostos a ouvir? Por mais que saber resolver as coisas sozinho seja importante, e óbvio que é, ninguém aqui está aqui para ser muleta de ninguém, o quanto você está disposto a, de fato, escutar uma direção que Deus está usando outra pessoa para abrir os seus olhos? Da mesma maneira que as mulheres tiveram os olhos abertos, com os anjos aconselhando e falando para elas, olha, vocês não lembraram o que era para acontecer hoje, mas hoje era assim, 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 assim. Nós agimos como quando Deus mostra algo para nós através de outra pessoa? Qual é a sua resposta quando você é confrontado? Você faz... Não faça isso. Admita, Deus está se comunicando com você. Então eu queria te convidar a ler em casa o que acontece depois desse relato. Para vocês perceberem que nem todas os estalos, esses despertares, vêm por esforço humano. Deus intervém e intervém muito, porque Deus é muito paciente com a gente. E Ele é muito insistente, porque Ele nos ama como qualquer pai e mãe que ama o seu filho e vai insistir ano após ano, após ano, após ano, de que Ele cuide de determinada área que não está sendo boa na vida dele, ou de determinado hábito, ou enfim. A boa notícia é que você percebe que essa intervenção de Deus acontece na vida de todas as pessoas que estão incomodadas que algo aconteça, que está em busca de uma resposta, sabe? Todos esses discípulos, eles estavam ali perdidos, estavam perturbados, estavam ansiosos, estavam deprimidos, ok. Só que eles estavam perturbados e desanimados juntos, estavam confusos juntos, ali na casa reunidos, aguardando alguma coisa acontecer, e aconteceu. Quando você lê em casa, você vai ver o que aconteceu. As mulheres estavam tristes porque Jesus estava morto, mas estavam ali indo servir ao mestre mesmo depois de morto. Os discípulos estavam indo embora para casa porque estavam desesperançosos, mas eles estavam meditando sobre aquele que eu acreditei que era a redenção de Israel. Então você pode estar confuso, pode estar sofrendo, pode estar fazendo tudo errado. Mas Deus observa aquele que está vivendo assim, mas ainda assim tem o coração voltado para querer descobrir o que está errado. Não é problema estar errado, ou sofrer, ou qualquer coisa do tipo. Deus busca corações que o buscam. Deus busca corações que o buscam. E essa é a boa notícia. Deus abre sempre o entendimento de quem está buscando por respostas. Então, finalizando, assim como o astronauta relatou tudo aquilo quando ele observou a Terra de longe, e no caso, longe para ele não é força de linguagem, ele estava realmente muito longe, Deus usa diversas situações onde você pode se dar conta da vida que você está levando e o que Deus quer transformar em você. Eu tive vários desses momentos. Então, só para compartilhar rapidinho aqui com vocês, para finalizar, eu tive alguns estalos na minha adolescência. Primeiro, o próprio vazio que eu sentia, que muitas vezes é comum da própria adolescência, misturado com a curiosidade que eu tinha, me fez pensar. Talvez Deus seja a resposta dessas coisas que eu estou sentindo e não sei explicar. E foi aí que eu comecei a fuçar nas Bíblias que eu encontrava, a ler alguma coisa, e isso foi criando um despertar na minha vida. Então, esse foi meu primeiro estalo. Eu falei, bom, vou buscar religião, então acho que esse deve ser o próximo passo natural, vou atrás de uma igreja, enfim. E fui. E vivi muitos anos lá. E aí, depois, já de crente bonitinho, cabelo penteado para o lado, tá, o vazio voltou. E eu pensei,
Mas eu estou fazendo tudo certinho. Não devia estar faltando nada, mas parecia que alguma coisa não estava encaixando. E eu comecei a perguntar de novo para Deus. Deus, eu quero viver para o Senhor, mas parece que de novo tem alguma coisa que não está encaixando. Mas eu quero saber o que é. E fiquei insistentemente perguntando isso para Deus. Até que aconteceu o terceiro estalo. Deus fez alguém cruzar o meu caminho, me colocando contra a parede, de certa maneira, mostrando as Escrituras e o que era a vida de um discípulo. E falando para mim, durante esse estudo da Bíblia, sobre todas as perguntas que eu tinha feito para Deus em particular. Eu não tive como negar. Eu falei, é isso. Eu amava a Deus, mas eu não era um discípulo. Então Deus usou isso para despertar e me mostrar o que minha vida poderia ser. Porque, igual os discípulos lá no caminho de Emaús, algo queimava, mas eu não estava vendo o que era. O que é isso? E os discípulos lá, nossa, ele está falando coisas que estão mexendo com a gente, mas eu não sei o que isso quer dizer. E às vezes você pode estar nesse momento da sua vida. Algo mexe com você, algo te incomoda, você sabe que alguma coisa precisa ser feita, mas você ainda não sabe o que é. Mas ok, se você está sentindo isso, permaneça. Pergunte, busque, porque Deus mostra o que é necessário. Quando eu vi e eu descobri o que era o que Deus queria para a minha vida, eu me assustei. E quando eu topei, quem estava ao meu redor se assustou também. Falou assim, quem que é esse cara agora? Que mudou da água para o vinho, né? Eu assustei e assustei muita gente. E fazer o quê? Eu gostei, gente. Eu gostei do que eu descobri, porque foi incrível. Porque eu falei assim, nossa, isso existe. Essa vida existe. Existe. E não é para poucos, não, é para todo mundo. Na verdade, esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos e todos conheçam a verdade. Mas eu tive que permanecer na minha área sombria de perguntas. Então não desista de fazer essas perguntas. Busque a Deus, busque pelas respostas. Fala com quem te convidou. Converse com Deus. Abra sua Bíblia. Volte a buscar aconselhamento. Busque por discipulado. Se interesse, pergunta, cava, seja chato, cava, 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 sem parar. Sem parar. Porque a boa notícia é essa. Uma hora você vai bater no final do túnel, e o que vai estar no final desse túnel é justamente ele falar assim, a resposta é essa, meu filho. Porque essa é a vontade de Deus para todo mundo. E aí você vai poder fazer aquele... Ah, Deus, entendi. Porque essa é a vontade dele para a sua vida. Então pensem nessas coisas. Tenham seus olhos despertados como meio que sem querer e acabamos falando tantas vezes hoje, desde que o culto começou. Deixe Deus abrir os seus olhos. E quando chegar esse momento, aproveita, porque é muito bom quando você pode encher o peito e falar assim, ah, Deus, finalmente eu entendi. Amém? Então essa é a minha oração, meu desejo e o que eu quero que vocês possam experimentar daquilo que nós temos vivido e recebido de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, sabemos que os nossos olhos muitas vezes são tão míopes para as coisas que o Senhor quer nos revelar. Sabemos que tantas vezes nós não entendemos a sua vontade e nós achamos que estamos fazendo a coisa certa quando não estamos. Mas estamos aqui, Pai, como pessoas que enxergam mal, que tateiam pelo escuro, tentando descobrir qual é a vontade do Senhor. E nós agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos responde. E essa é a parte maravilhosa da história. E nós te agradecemos porque o Senhor responde todos aqueles que têm perguntas, Pai. O Senhor não deixa ninguém no vazio. O Senhor não deixa ninguém sem respostas. Então, por favor, Pai, abençoe todos os que estão nessa busca por entender quem o Senhor é e o que deve ser feito. Dê coragem para cada um de nós, Deus, a admitirmos o nosso próprio coração. E nós, Pai, que já estamos nessa caminhada há muitos anos, nos ajude a não deixar, Pai, a mesmice, o cansaço, a preguiça e o comodismo nos deixar míopes, Pai. Pelo contrário, nos ajude a enxergar cada vez com mais claridade, com mais nitidez, o que o Senhor deseja para a nossa vida, Pai.
para que a gente não esteja caminhando para uma aposentadoria na caminhada com o Senhor, Pai. Muito pelo contrário, que nós tenhamos ainda mais vigor à medida que o tempo passa e possamos fazer muito mais para o Senhor sem se cansar, como se as coisas não tivessem peso algum, porque para o Senhor tudo é incrível. Nos ajude, Pai, a viver como quem de fato vive servindo ao Senhor e fazendo tudo para o Senhor, Pai. Abençoe para que sejamos uma igreja que está sempre trocando de lentes, sempre se lapidando, sempre um desafiando ao outro, que possamos ter um espírito de humildade para conseguir ouvirmos as verdades sobre a nossa própria vida e que o Senhor nos ajude a te agradar com a nossa maneira de viver, Pai. Muito obrigado por tudo, eu que te agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.